Muito bem, amigos. Lição de terça-feira, lição número 1, falando sobre o crisol do pastor, como o pastor conduz suas ovelhas com segurança, com uma confiança. Elas confiam no pastor. Mas há um momento que as ovelhas se afastam e vão para um lugar sombrio. O salmista Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Como sabemos, nem tudo nessa vida são flores. O jardim pode ter flores, mas as flores podem ter espinhos. O caminho pode ser assim agradável, mas pode ter pedras pontiagudas. Por isso o salmista, ao falar das veredas pelas quais o bom pastor conduziria o seu rebanho, o salmista Davi mencionou o vale da sombra da morte, um lugar temido, mas inevitável em certos momentos da vida. Não há nenhuma pessoa que não tenha passado por esses momentos. Lá na China, uma moça perdeu seu filhinho e ela não queria enterrar o menino. Com o menino nos braços, com o cadáver nos braços, para lá e para cá, chorando, e até que uma pessoa disse: olha, eu sei como resolver o seu problema. Lá naquela montanha tem um sábio, vai procurá-lo, ele vai ajudar você a dar vida ao seu menino de novo. A moça correu para lá, disse: sábio, meu filho morreu, por favor, ajude-me a trazê-lo de volta. O sábio disse: eu consigo fazer, mas você vai ter que fazer uma tarefa. Qual, sábio? Eu faço o que o senhor pedir. Você vai agora em todas as casas que nunca houve nenhuma tristeza. E nessas casas, se tiver uma flor branca, você vai me trazer. Para que eu possa então fazer aqui uma poção, um chá, e possa então fazer o seu filho ressuscitar. A moça então saiu com aquele cadáver do seu filho nos braços, andou por todas as casas, retornou e disse: mestre, eu não achei nenhuma casa. Todas as casas, as pessoas tiveram problemas na vida. Então o mestre disse: então, querida, você não é a única que tem problema, que tem perda. Vamos enterrar o seu filhinho. Aí a moça, com a compreensão dessas palavras, foi enterrar o seu filhinho. Não existe momento na vida que seja absolutamente todo de felicidade. Sempre haverá o vale da sombra, onde nós temos que atravessar de uma maneira ou de outra. Mas atravessar sozinho é muito perigoso. Nós podemos nos perder, mesmo nunca mais sairmos desse vale. Mas com o bom pastor, a saída é certa e com segurança. O certo missionário servia a Deus e dizia: eu vou onde Deus me mandar. Ele foi chamado para ir na China. Chegou então lá na China, numa das províncias da China, procurou pousada num hotel. Não havia nenhum hotel havia pousado, todos os lugares ocupados. Um homem no hotel disse: eu vou fazer o seguinte, missionário, olha, eu tenho aqui, lá fora no quintal, eu tenho 2 árvores, tenho uma rede lá, eu posso ceder para o senhor dormir. Só tem um problema, missionário. Esse é um lugar que tem muitos ladrões à noite e eu não sei o que fazer para proteger o senhor. Não tenho segurança aqui. O missionário disse: pode ficar tranquilo, eu vou dormir lá. E o missionário ficou deitado lá até quase 00:30. Depois ele começou a pensar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele olhou para o céu, ajoelhou-se e disse: Senhor meu Deus, eu acho que não tem sentido eu e o Senhor ficarmos acordados. Então, por favor, o Senhor me perdoe, eu preciso dormir para fazer o seu trabalho amanhã. Por favor, eu coloque a minha vida em tuas santas mãos, meu bom pastor. Deitou na rede e dormiu tranquilamente. Quando acordou, havia um homem de pé do lado da rede. Ele deu um pulo. Opa, quem é o senhor? O homem disse: eu não sei quem é o senhor. Ele disse: sou missionário. Pois, missionário, ontem à noite alguém me falou no ouvido que eu deveria vir guardar o senhor, que o senhor estava dormindo aqui embaixo dessa árvore, nessa rede. E eu fiquei a noite toda guardando o senhor. O senhor pode agora ficar tranquilo que nada de mal lhe aconteceu. Então o bom pastor disse, então aquele missionário disse: então, meu amigo, eu agradeço o bom pastor ter pedido ao senhor que viesse me guardar. Deus escalou alguém para proteger o missionário. O vale da sombra da morte foi atravessado naquela noite porque o local era realmente extremamente perigoso. Pergunta número 4 da lição de terça-feira: você já enfrentou o vale da sombra da morte em algum momento? Como você se sentiu e como teve a certeza da presença do bom pastor em sua vida? A Bíblia o ajudou a ter mais força e confiança? É uma pergunta pessoal. Você com certeza deve ter passado, porque o salmista Davi, no Salmo 119, 150, ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Uma das expressões bonitas do salmista é dizer que Deus, através da sua palavra, vivificava, dava ânimo, dava força para ele. Então, podemos dizer como resposta para essa pergunta:
Você já passou pelo vale da sombra da morte? Como você reagiu? A Bíblia ajudou você a ter mais confiança? A resposta é: cada pessoa já teve a sua experiência nesse sentido e enfrentou momentos angustiantes, que foi o seu vale da sombra da morte. A palavra de Deus, com certeza, deu-lhe força e fé para superar e esperar o livramento do Senhor. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós passamos por situações adversas, nós lutamos, nós oramos, nós temos pessoas que ficam adoentadas, pessoas que têm doença degenerativa, pessoas da nossa família que ficam com doenças assim que não têm mais retorno, como por exemplo um Alzheimer, como por exemplo uma demência. Nós temos que cuidar, nós temos que fazer o melhor por essas pessoas. E muitas vezes isso representa o nosso vale da sombra da morte. Mas Deus está conosco. Muitos dos nossos irmãos sabem que a luta espiritual não é fácil, que nós dependemos totalmente do bom pastor para atravessarmos o vale da sombra da morte em muitos momentos da nossa vida. São experiências como uma doença terminal de um ente querido, são, por exemplo, o abandono de algumas pessoas que nós tínhamos como pessoas certas, que estariam ao nosso lado e nos abandonam, é a crueldade de alguém contra nós ou contra alguém da nossa família, são algumas injustiças que nós vemos acontecendo e nós não concordamos. A palavra de Deus, no entanto, ela entra em nossa vida como um conforto espiritual que Deus nos deu. E esse conforto é suficiente para nos ajudar a continuar de pé, para que nós continuemos na caminhada como ovelhas do Senhor. Deus seja louvado por isso. Pergunta número 5 de terça-feira tem o seguinte enunciado. Pelas palavras do salmista, como podemos avaliar a forma como as ovelhas foram parar no vale da sombra da morte? Elas foram sozinhas ou o pastor as conduziu para lá? O texto bíblico de Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me confortam, me consolam. Então, para a resposta a essa pergunta é: como as ovelhas foram parar no vale da sombra da morte? Foram sozinhas ou o pastor as conduziu? Resposta: as ovelhas foram para o vale da sombra da morte por iniciativa própria, mas o pastor as conduziria de volta em segurança através da vara e do cajado. O vale representa hoje os momentos difíceis que enfrentamos na vida. Davi era pastor e Davi se colocou na condição de ovelha, porque muitas vezes ele soube que as circunstâncias o levaram ao vale da sombra da morte. Basta vermos o caso de Betseba, quando Davi foi para o vale da sombra da morte sexual e teve que enfrentar todos os problemas, inclusive dentro de sua família. Não foi fácil. Davi foi perseguido por Absalão, que queria o trono, outro vale da sombra da morte. Mas Davi enfrentou segurando nas mãos do bom pastor e chegou do outro lado com segurança e louvando o nome do Senhor. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 274, o seguinte: nas provas que nós temos, a graça dá à alma humana a confiança que ela precisa. E quando nós estamos junto à cama de uma pessoa morrendo, moribundo, e vemos como um cristão pode suportar o sofrimento e atravessar o vale da sombra da morte, reunimos força e coragem para trabalhar e não fracassarmos, nem ficarmos desanimados ao guiar almas para Jesus. Quando vemos um cristão descer à sepultura e vemos a segurança com que a pessoa deixa essa vida, nos dá alento, fé e confiança. Uma senhora com câncer terminal, o médico disse: a senhora tem poucos dias de vida. Ela disse: eu posso ficar no hospital, doutor? Eu preciso ficar no hospital, eu preciso aqui cantar para levar almas a Jesus. Ela ficou lá naquele quarto, uma cortina separava aquele quarto da enfermaria e ela cantava hinos o dia inteiro. Seus familiares vinham visitá-la, ela falava de Jesus para os familiares. Muitos que não eram adventistas foram entregando o coração a Jesus, até que um dia aquela voz silenciou. As enfermeiras disseram: a vovó descansou. E que segurança! O semblante dela, quando abriu a cortina, era um semblante assim de felicidade e satisfação. Descansou nos braços do bom pastor. Deus te abençoe. Que o seu vale da sombra da morte não seja pesado, mas se for, o bom pastor te carregará no colo. Deus querido, obrigado pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos nosso vale da sombra da morte. Toma nossas mãos, coloca o teu cajado e nos guia no momento certo, nos livrando do perigo dos inimigos. Em nome de Jesus. Amém.
Fica com Deus. Um beijo no coração, que Deus te abençoe nessa jornada decidida de terça-feira. Obrigado.